Ui, bom dia, 7h59. Estão aqui, juntos. Snoopy, Charlie Brown, um monte de coraçõezinhos. Você, eu e o Rei Salomão cá entre nós. Muito bom. Então, hoje é o dia 179 dias nós estamos lendo no Rei Salomão. Estamos no capítulo 9 e vamos para o verso 10. E ele diz assim: tudo o que tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Dri, bom dia, minha linda. Vou ler de novo para você. Verso 10. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não tem consolo. No além, não tem nada disso. Não tem uma promessa futura, 200 virgens, não tem adiamento. De novo, é a forma dele falar do aqui e agora. Ele fala agora. Né? O que você tem que fazer agora. Né? Sistemicamente, esse verso fala, ele não fala de produtividade, né? Ele fala de presença no lugar que nos cabe hoje. Ele fala, tudo que te vier à mão, não significa fazer tudo, significa assumir aquilo que está diante da gente, aquilo que está na minha frente. O trabalho possível, o vínculo que existe, a responsabilidade atual, a vida que conecta. Bom dia, Daisy. Né? Então ele fala assim, fazê-lo conforme as tuas forças, quer dizer, fazer o que tem que ser feito conforme as nossas possibilidades. É profundamente humano, porque não é além do corpo, não vai se matar para fazer alguma coisa, não é além do que aquele momento pede, não é além daquilo que eu consigo sustentar. Né? Bom dia, Maria Helena. Né? No trabalho sistêmico, a gente vê o custo da gente, que a gente paga quando a gente passa do ponto, né? São pessoas que vivem adiando, não resolve. Sempre falta alguma coisa, nada está perfeito, sempre estão esperando algo melhor, esperam outro tempo, um outro parceiro, uma condição ideal. Salomão corta essa fantasia. Ele fala assim, o tempo da vida é este, o lugar da ação é aqui. No além, para onde a gente vai, não tem nada disso. É aqui só que funciona. Então, quando alguém não age com inteireza, com presença, ele está fragmentando a própria energia. A pessoa vive dividida, vou, não vou, e vive ressentida também, vive com raiva daquilo que está fazendo, se esgota, não tem sentido naquilo que faz, porque não faz com presença. Então esse verso é uma chamada contra aquela vida pela metade. Eu estou fazendo, mas a minha... Entendeu? Você está num... Isso acontece agora muito comum, né? Você está num restaurante com os amigos ou com uma pessoa e a pessoa está no celular, não está ali. E também não está aqui. Porque está aqui com a atenção dividida aqui. E aqui está com a atenção dividida aqui. Quer dizer, não está, né? Não está no lugar.
Está esperando algo o tempo inteiro, não está no presente, né? Então, quando o Salomão fala assim, faça com as tuas forças, o que ele está falando? Fazer com as tuas forças. É respeitar os limites, assumir as escolhas que faz, estar inteiro no que foi escolhido para fazer. Voltando à questão do restaurante. Você precisa falar no telefone, levanta, vai para algum lugar, fala no telefone, lá inteiro, depois volta inteiro sem... Entendeu? Essa divisão é que não cabe. Tentar ficar pela metade nas histórias, nas relações, não funciona. Então, é responsabilidade adulta estar inteiro na relação, naquilo que a gente está falando. Então, Salomão não está pedindo mais tempo, ele pede mais presença no tempo que a gente tem. Salomão pede mais presença no tempo que a gente tem. O tempo inteiro está falando. O tempo inteiro. Que a gente não tem muito tempo. A gente tem um tempo limitado. Então, a frase diz assim, visão literária agora, em cima da frase. Tudo que tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ué, pulei os filósofos. Tudo bem, vamos ser filósofos hoje. Pulei. Esqueci de trazer os filósofos. Vamos ser filósofos hoje. Então, ele não fala da produtividade, ele não fala de grandes feitos. O que ele está falando o tempo inteiro, Salomão? Não adia a vida. Não adia. Não é amanhã, é hoje. É aqui, é agora. Não. E a literatura capta isso com precisão, quando ela mostra o custo de uma ação adiada, né? E o contraste disso, eu vou trazer as duas posições hoje literárias. O custo de uma ação adiada e o contraste disso com a força de atravessar a realidade sem fugir dela. Muito legal. Então, o primeiro, o custo de uma ação adiada, eu trouxe Hamlet de Shakespeare. Agora está na moda porque tem um filme sobre Hamlet, né? Diz que toca muito o coração, não vi ainda, mas diz que é maravilhoso. Então, Hamlet, na realidade, é uma grande tragédia da consciência. É uma tragédia que nunca se transforma em ação. Hamlet vê, ele compreende, ele analisa, mas ele não age. Não porque ele não saiba, não por ignorância, porque dentro dele, vou, não vou, tem uma briga interna, né? Mas enquanto ele está nessa briga interna, o tempo avança, o mal se espalha, a vida se desorganiza totalmente. E aí eu entendi que Shakespeare nos mostra uma coisa essencial. A não ação é uma ação também. É uma ação. Claro que com consequências, às vezes, irreversíveis, mas é uma ação. Então, Hamlet, ele vive preso no ainda não é a hora. Exatamente o oposto do que Salomão está propondo. Se eu fosse Salomão, eu diria para Hamlet, faz o que está na tua mão de fazer agora, conforme as tuas forças, antes que o tempo decida por você, né? Não é o que Hamlet faz, e eu não sou Salomão. Né? Mas dá vontade de falar isso para ele, né? Outro livro que eu amo de paixão, eu levei um ano estudando, para vocês terem uma ideia, A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, é um livro fininho assim, não é? Eu tive um professor maravilhoso, numa turma que a gente estudou esse livro por 1 ano, 12 meses, uma vez por semana. Foi incrível a visão dela de mundo. Então, a Clarice é o outro polo, né? Não tem uma ação heróica externa, é uma experiência. E essa experiência, ela descreve ela por filigranas, né? Tem uma experiência que está ali e ela decide que não ia fugir daquela experiência, né?
ela escolhe viver. Ela escolhe atravessar aquela experiência inteira, né? Qual é a experiência? Ela abriu a porta do quarto da empregada e lá no armário do quarto da empregada ela viu uma barata, né? Ela podia ter fechado a porta, ela podia ter ido embora, podia se distrair com outra coisa, mas ela fica, né? Então, o fazer nem sempre é produzir alguma coisa. Às vezes, o fazer que o Salomão está falando é a gente não desviar, não se esquivar quando tem uma coisa real acontecendo. Olha para o que está acontecendo. É o que a Clarice faz. Ela olha para a barata, ela olha para aquele quarto vazio, ela olha para aquela parede com uma rachadura. E aí viaja na rachadura, e viaja na barata, e aí viaja no armário. Viagens fantásticas. Então, é fazer segundo as forças. Eu entendo isso, né? Não além do corpo, não além do momento do que está acontecendo, mas inteira. Ela está inteira naquilo que está acontecendo ali. Ela abre a porta do quarto da empregada. Não sabe o que vai ter quando ela abre a porta. A empregada foi embora, ela abre a porta. O que vai ter do outro lado? Não sabe. Então, é uma surpresa e, ao mesmo tempo, é uma experiência. E ela decide viver essa experiência, não fugir dela, né? Então, Shakespeare mostra o custo de não agir. E Clarice mostra a coragem de atravessar aquilo que está ali na frente dela, né? Então, Salomão, eu acho que ele une esses dois movimentos, né? O de não adiar, não fugir e não fragmentar a própria energia. Porque a vida não espera um depois melhor, né? A vida coloca hoje aquilo que pode ser vivido hoje, não amanhã. Perceberam? O que a gente vive hoje só pode ser vivido hoje, não dá para viver amanhã. Amanhã é outra história, é outro dia, é outra pessoa. Eu não sou a mesma amanhã do que eu sou hoje. Aparentemente, posso até ser, mas não sou, né? E aí eu trouxe a visão cinematográfica, que é um filme incrível, incrível. Chama-se Dias Perfeitos em português, Perfect Days, do Wim Wenders. Não sei, se vocês não viram, passou o ano passado. Se passa no Japão. É lindo, uma poesia. Então, vou contar a história. Acompanha Hirayama, anotei aqui para não esquecer o nome dele. Um homem, qual é a função dele? Um homem que ele limpa os banheiros públicos em Tóquio. Nada extraordinário. E é justamente aí que o filme torna, eu acho, profundamente salomônico, né? Se é que eu posso dizer isso, né? Então ele acorda cedo, ele dobra o futon que ele dormiu, bota tudo bonitinho, arruma o quarto dele. Ele rega as plantas da casa dele com cuidado. Ele escolhe uma fita cassete antiga para ouvir no carro enquanto ele vai para o trabalho. Vai ouvindo. Aí chega no trabalho, ele limpa com atenção, honrando o gesto dele. Ele não tem pressa, não reclama, não tem vontade de estar em outro lugar. Ele está feliz ali limpando os banheiros, né? Não tem, vou terminar de limpar os banheiros, aí eu vou ter uma... Não tem promessa, né? Tem presença. O tempo inteiro tem presença. E aí a gente percebe que essa rotina se repete. O filme mostra a rotina se repetindo. E aí ele tem a hora do intervalo do almoço, onde ele vai para o jardim. Ele já traz o lanche dele, um sanduíche, alguma coisa para beber. E aí ele olha para as árvores. É um poema. Ele olha o movimento das árvores, olha o reflexo, a sombra das árvores no chão. É tudo presença, é tudo sustentação. Mas aí, tem que sempre ter um aí, a vida atravessa e vem uma visita inesperada.
um passado que retorna e uma dor silenciosa, né? Mas ele não foge, né? Quem é a visita é uma sobrinha que chega trazendo barulho do mundo moderno. Ela brigou na casa dela, os pais isso, a mãe aquilo, enfim, decidiu vir para a casa do tio, onde ela se sentia mais segura. E aí ela vem, como é que ela vem? O mundo externo como é? É um mundo com pressa, é um mundo rígido, cheio de conflitos, sem raiz, né? Foge da casa dos pais. Mas também traz para nós que estamos assistindo o filme a confirmação que o personagem teve uma outra vida, além daquela que o filme está mostrando, né? Além daquela de limpar os banheiros, para quem entrou agora. Então, a presença dessa sobrinha, para mim, mostrou que a simplicidade que ele escolheu é uma escolha, né? Ele tinha uma outra vida, da onde a sobrinha veio, e ele escolheu essa vida, mais simples, né? Não foi um fracasso. Foi uma escolha. Consciente, provavelmente, né? Consciente. Então, a sobrinha chega toda atordoada, ele não salva a sobrinha. Síndrome do Salvador, não. Ele não convence ela a voltar para a casa dos pais, que não sei o quê. Mas também não prende ela. Você quer ficar, fica. E o que ele oferece? Ele oferece tempo, o tempo dele, a escuta, ele ouve o que ela tem a dizer, a rotina dele, silêncio, cada um fazendo as suas coisas. É isso. E isso basta. Quando finalmente a mãe vem buscar, e ela decide ir embora, né? Claro que ele se afeiçoou a ela, porque enquanto ela estava com ele, ela ia com ele no trabalho, e falando, e acompanhando ele, vendo ele limpar, enfim. Ele se afeiçoou, ele se aproxima, né? E a mãe vem buscar e ela vai embora. E aí não tem drama, ele não tem culpa, né? Ele não se fundiu com ela, ele é ele. Tem uma maturidade emocional naquela despedida. Tem uma dor, mas não é uma dor que grita, é uma dor que respira embaixo, né? A dor aparece no olhar que demora, na música que ele escolhe. Tem um momento que ele quase chora, mas ele contém. E nas memórias que vêm e que vão. Então, ele sente, mas ele não se desorganiza. Normalmente, quando a gente sente uma dor, a gente se desorganiza. Ele não se desorganiza. Ele não se transforma na dor, não vira a identidade dele essa dor, né? Ele permite que ela exista. Dentro da vida, não no lugar da vida. Faz parte da vida essa dor. É exatamente o que o Salomão fala quando ele diz fazer conforme as tuas forças. Então, no meio dessa vida simples, surge algo muito delicado. Num dia, limpando os banheiros, ele encontra um bilhete com uma pergunta e ele decide deixar um outro bilhete respondendo, né? E aí, no dia seguinte, alguém respondeu o bilhete dele. Aí ele escreve outro. E depois outro. Fica uma comunicação com alguém através de bilhetes, né? Não tem nome no bilhete, não tem nenhuma promessa no bilhete, não é uma certeza que amanhã vai ter um bilhete, né? Ele faz o gesto, ele escreve um bilhete e solta o resultado, seja o que Deus quiser, né? Bom dia, a Leiac. Bom dia. Elaine, bom dia, querida. Então, sistemicamente, isso é um movimento limpo. É agir sem exigir um retorno. A gente faz, não precisa ter retorno. Faz porque acha que tem que fazer, né? Oferece sem cobrar.
Ah, bom dia. Donde eres? Espanha, Argentina? Escreve para mim. Outra coisa que o filme mostra é a capacidade de estar em relação sem se aprisionar. Né? A gente, quando entra numa Argentina, bem-vinda. Quando a gente entra numa relação, a gente normalmente se aprisiona. E aqui não. Ele continua sendo ele. E a sobrinha continua sendo ela, né? Então, ele faz o que está ali possível de ser feito, porque o resto não é dele, não pertence a ele. Olha que fantástico. As coisas não nos pertencem. O momento está ali para ser vivido. Você viveu a experiência. Sorte sua. E é isso. Né? É isso que o Salomão fala. Faz conforme as tuas forças. Então, ele não faz mais do que ele pode, mas também não faz menos. O que ele pode, ele faz inteiro. Então, ele não faz uma vida romântica, também não despreza, não. Ele não espera um tempo melhor, ele habita, é o que o Salomão vem falando, habita o tempo presente. Cada gesto que ele faz é como se ele falasse, é isso que me cabe hoje, e é isso, eu estou inteiro aqui. Então, a frase de Salomão era, tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E ele faz. Então, eu achei esse filme Perfect Days, Dias Perfeitos, a tradução visual do verso. Não é como uma moral, não é uma cobrança, mas é uma postura diante da vida. Fazer o que nos cabe. Estar inteiro, estar inteira. Não adiar. Então, na realidade, o que Salomão está dizendo assim, a vida não está pedindo que a gente faça grandes coisas, né? O que Salomão está falando? Faz o que você tiver que fazer, mas de forma inteira. Né? Para quem entrou depois, essa live vai ficar gravada. Você pode assistir ela mais tarde. E também você pode receber a transcrição da live na comunidade do Rei Salomão. Se você ainda não faz parte, você tem aqui o link que você clica e entra direto na comunidade, ou você escreve eu quero aqui e eu transcrevo, eu te inscrevo, tá? Então, as perguntas para hoje. Será que tem alguma coisa na minha mão que eu posso decidir hoje e que eu venho adiando? Esperando um tempo melhor, para ter mais força, mais certeza para agir? Tem alguma coisa assim? Em quais áreas da nossa vida a gente faz sem estar inteiro, sem estar inteira? A gente faz por obrigação. Eu faço muita coisa por obrigação. Por culpa ou por automatismo. Qual pequeno gesto eu poderia devolver presença para isso, né? Como os bilhetes no filme, né? O que eu poderia oferecer sem controlar o resultado? Um gesto, uma palavra, um cuidado, um encerramento. Débora, estou oferecendo a leitura do Rei Salomão diário. Não tem resultado. Tem a minha oferta. E o prazer de eu estar oferecendo, né? A minha experiência, a experiência de estar, né, compartilhando o Rei Salomão aqui com vocês. E quem está junto, estamos juntos na experiência. E isso basta. É maravilhoso, né? Vamos para a meditação final. É uma meditação que eu fiz baseada no fazer o que está na mão, o que é possível fazer nesse momento, mas fazer inteira, fazer inteiro. Então vamos fechar os olhos por um instante. Inspira, solta devagar.
Permita que seu corpo encontre uma posição simples e possível. Respira. Sem corrigir a respiração. Só se dá conta que você está respirando. Percebe o ar entrando, o ar saindo. Respira. Então, imagina a cena que eu contei para vocês da manhã, do personagem, ele acordando de manhã, dobrando o futon, dobrando o lençol, botando os travesseiros no lugar, as árvores do parque, a luz atravessando as árvores, projetando sombras, e essas sombras se movendo lentamente pelo chão, sem pressa. Traz para sua mente agora um gesto simples, uma coisa pequena, mas verdadeira. Algo que você pode fazer agora. E sente como se o seu corpo estivesse realizando esse gesto agora. Tipo, eu vou pegar aqui a xícara. Imagina que eu estou pegando a xícara. Ou você imagina um gesto simples. Sente, imagina o corpo realizando esse gesto. Sem expectativa de reconhecimento, ninguém está vendo. Sem resultado, só com presença. Traz a presença para esse seu gesto. Se aparecer alguma dor silenciosa, não luta contra ela. Dá um lugar. A dor pode existir sem nos governar. Internamente você diz: faço o que está à minha mão, conforme as minhas forças. Faço o que está à minha mão, conforme as minhas forças. Hoje, isso basta. Hoje, isso basta. Vamos ficar mais uns instantes aqui nesse silêncio. Respira. Vamos habitar esse agora. Quando você estiver pronta, você abre os olhos. Salomão hoje nos lembrou que a vida não espera um cenário ideal para acontecer. Que a vida acontece agora, e agora, e agora, a cada momento. A vida não nos pede grandes feitos. O que a vida pede? Seja inteira naquilo que você faz. É isso que a vida pede. Então, se esse verso te tocou, compartilha com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que você gosta. Compartilha. Aperta o aviãozinho e manda para 3, 4, 5 pessoas que possam assistir a live também. É um gesto, né? Faz por inteiro. Ou compartilha o texto que você vai receber no grupo, né, com mais pessoas. Tem muita gente que está compartilhando. Eu acho isso muito bom, muito bom. Só passa a mensagem do Salomão, já está maravilhoso, não é? Então a gente segue amanhã, 180 dias amanhã, capítulo 9, verso 11. De novo, Salomão vai olhar sobre o tempo, continua olhando sobre o tempo, e aí ele vai trazer um elemento novo que é o acaso, né? É aquilo que a gente não controla. Quem mandou coraçãozinhos manda mais, né?
Então, seguimos juntos com alma, com sentido. Obrigado pelos coraçõezinhos. Tenham todos um lindo dia. Até amanhã.